falar sobre pesquisas de melhoramento do café Conilon lá em São Mateus, um trabalho que tem sido feito por pesquisadores do CEUNES. J. Barbosa tem as informações para a gente. Olá, Cláudio Alves, amigos do Sul Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. Mas hoje a gente vai falar sobre café. Muito conhecido em suas pesquisas sobre diversas variedades do café, o professor Fábio Partelli destaca esta participação importante da instituição. Em sua sala de aula ao ar livre, o professor Fábio Partelli sabe da importância do café e seu impacto positivo na economia do Espírito Santo. O café no Espírito Santo tem um papel gigantesco, tanto na questão econômica, social e até mesmo ambiental. Então, por ser uma cultura de grande destaque, que representa aí quase 40% do PIB agrícola, né, são os dados aí oficiais, ele está presente em quase todo o estado e principalmente aqui no norte do Espírito Santo, no caso do café Conilon. Então a UFES, que é uma instituição aí, né, que vai para 78 anos, que também, além de atuar na parte de ensino, também atua na pesquisa e extensão. Então, a pesquisa, né, junto com professores, técnicos, estudantes de iniciação científica, estudantes de mestrado, doutorado, passaram a ter o café como uma cultura-alvo. Então, passaram a fazer dissertações de mestrado, tese de doutorado, com foco no café. Então, tudo isso contribuiu. Então, a UFES, com recursos humanos, né, professores, técnicos e também os alunos, né, de pós-graduação, também iniciação científica e também com aporte, né, financeiro dos órgãos de fomento, né, nacional e também estadual, no caso do Espírito Santo, a FAPES. O professor realiza todos os anos o Simpósio do Café, que reúne especialistas de todo o país. Nesse ano, no mês de novembro, o evento trará informações do Núcleo de Excelência de Pesquisa, que é coordenado por ele. É um núcleo novo, recente, onde nós agrupamos, né, alguns pesquisadores com afinidade em café Conilon e passamos a trabalhar e intensificar as pesquisas com café Conilon. Então o núcleo nesse meio tempo, né, nesses 5, 6, 7 anos, ele já coordenou o registro de 7 cultivares, então são 7 cultivares de café registrados pela UFES, desde, por exemplo, a primeira cultivar para baixa temperatura, em parceria com o Instituto Federal lá de Goiás, desde também a primeira cultivar o estado da Bahia, que é Monte Pascoal, e as outras cultivares com foco no estado do Espírito Santo e também qualidade. Então, além de atuar, né, em pesquisa, extensão, né, e também formação de recursos humanos, o grupo também registrou 7 cultivares. E como você disse agora há pouco, o grupo tem coordenado, né, 2 grandes eventos. Um evento que vai para a sua 13ª edição, que é o Simpósio do Produtor de Conilon, que acontece todo ano. Então, um evento de casa cheia, 500, 600 pessoas, com um evento muito bacana, que vai ser no dia 29 de novembro, né? Daqui a pouco, daqui a alguns dias, né? Semanas. E nós também puxamos esse evento ano passado, que foi um sucesso ano passado, a gente aguarda que esse ano também seja, que é o 2º Simpósio de Pesquisas e Tecnologias em Coffea Canephora. Então, um evento específico para a espécie, que é a espécie que o norte do Espírito Santo planta, que é o café Conilon robusta. Então, também é um evento que aí espera receber 50, 70, 80 trabalhos científicos, que também irá acontecer em final de novembro. De acordo com o professor, em função do clima, novas pesquisas precisam ser aprimoradas, principalmente em relação da adaptação das plantas. Todo mundo vai lembrar aí da seca de 2014, que foi intensificada em 2015, onde muitos agricultores, principalmente mais para adentro do estado, né, Vila Valéria, Jaguaré, Rio Bananal, São Gabriel, que ficaram até 2 anos sem colher café. Isso foi em função de quê? Em função da grande seca que aconteceu em 2014 e 2015. Então, toda a grande seca e até mesmo a alta temperatura que nós estamos vivendo, né? O ano passado, a safra não foi melhor e tudo indica que foi em função da alta temperatura ali na fase ali do expansão do café. Então você vê que efeitos climáticos têm afetado significativamente a produção e eles são cíclicos. Todo problema climático ele vai voltar em maior ou menor intensidade algum dia. Então, pensando o que a gente tem que analisar a médio, né, a curto, médio e longo prazo, é fazer medidas que você adapte a planta. Então, pesquisas, né, como você disse, pensando em pesquisas, seria muito importante pesquisas relacionadas à questão de alta temperatura. Por exemplo, quais são os genótipos que toleram mais temperatura? Quais são os métodos de irrigação, até mesmo de cultivo, como a arborização, no jeito certo, com a escolha certa, pode atenuar o efeito alto da temperatura?
quais são os sistemas de irrigação que você pode economizar água. Então tudo isso deve ser feito ao longo do prazo. E é lógico que isso demanda recurso, demanda disposição. Outra coisa importante, que aí não é só pesquisa, mas que também são ações de adaptação às mudanças climáticas, que pode ser feito por governos, e aí eu não quero destacar se é governo estadual, municipal ou federal, é a questão da reserva de água. Então a gente sabe da necessidade de se ter reserva de água, tanto para a agricultura, também quanto para as cidades, né? Para você ter um pouco mais de tranquilidade, digamos assim, no uso da irrigação. O professor afirma que, apesar da universidade ter uma forte contribuição com pesquisas científicas, o agricultor é fundamental nesse processo. Grande parte dessas contribuições, em termos tecnológicos, principalmente tecnológica, ela vem muitas vezes do cafeicultor, ela vem muitas vezes do agricultor. Então também queria registrar, né, e falar, deixar claro que o agricultor também tem inovado muito na questão de seleção de material genético, na questão do manejo da planta, como por exemplo a vinda, né, da colheita semi-mecanizada e agora a colheita mecanizada, a seleção de produção de muda. Então o cafeicultor, o agricultor também tem um papel gigantesco nessa grande evolução tecnológica que aconteceu no café. Muito bem, Cláudio, esse foi o nosso destaque de hoje, aqui de São Mateus. A gente volta amanhã. Forte abraço e até lá. Obrigado, Jota, pelas suas informações.